Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos fazer o nosso momentinho de oração, vocês orando aí e eu orando aqui. Vamos agradecer. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai amado. Senhor, eu agradeço pelo dia de hoje, agradeço por estar sempre conosco, Senhor, não nos dando a sua mão, nos oferecendo a sua luz, Senhor, para trilharmos o caminho melhor, para chegarmos até a Ti, Senhor. Eu quero te pedir também que o Senhor cuide de todas as pessoas que estão com problemas de saúde, estão com problemas financeiros, problemas familiares, Senhor, enfim, todos os problemas que o Senhor já conhece e já tem a sabedoria para saber quem é que está precisando da sua ajuda, Pai. O Senhor está sempre a postos para nos ajudar, isso nós sabemos. Então eu te agradeço mais uma vez por isso. Que nós tenhamos um bom dia e, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço mais uma vez. Amém? Amém, né? Então a palavra de hoje que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Então vamos lá à leitura, que nos fala assim. Capítulo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o que nós entendemos aqui nesses dois versículos? Primeiro, que o evangelho, como diz aqui, é o poder de Deus e é a justiça de Deus. Então, o evangelho ele tem esses dois objetivos: mostrar o poder de Deus e nos mostrar a justiça de Deus também. O evangelho aqui também fala que o evangelho é a salvação para quem nele crê. Então, quem crê no evangelho, quem crê na palavra, vai se transformar numa nova criatura. Vai fazer coisas diferentes do que fazia antes do conhecimento, né? Haverá melhoria como pessoa, haverá melhoria de coração, haverá melhorias de ações. Então, quem tem esse conhecimento é uma pessoa, se transforma numa pessoa melhor. O evangelho vem também trazer conhecimentos, vem trazer revelações, para que resolução de problemas, que às vezes a gente está com um certo probleminha, recorre à Bíblia, a gente sempre acha uma resposta correta para o que estamos vivendo. Aqui fala que Paulo, ele pregava o evangelho a todos, sem distinção. O sonho dele era até levar o evangelho a Roma. Então ele não tinha medo. Desculpa, gente. Ele não tinha medo e não tinha vergonha de pregar o evangelho. E é o nosso dever também anunciar o evangelho, anunciar boas novas, né, para as pessoas, sem vergonha e sem medo. Muitos cristãos têm até vergonha de dizer que é cristão. Talvez por ter medo de passar por chacotas, por discriminação, porque tem muitas pessoas que não têm Deus no coração e fazem isso. Então, muitos cristãos têm medo.
Então, ele só se revela quando está diante dos irmãos, diante da sua igreja, mas fora fica sozinho. Mas não devemos perder a oportunidade quando temos para falar do Evangelho, né? Então, se a gente está num ambiente e pode falar da palavra, por que não? Esquecer esse negócio de que às vezes a gente é mal visto ou, lá vem aquela pessoa chata que fala do Evangelho, que fala da Bíblia. No Evangelho não, é Bíblia. Então, assim, eu sei que é difícil, mas você pode mostrar que você é um cristão através das suas ações. Muitos cristãos fazem ações assim que a própria pessoa que está recebendo aquela ação, aquela bondade, aquela diferença, vai te perguntar: você é cristão? Você é crente? Você é evangélico? Então, assim, nós podemos mostrar quem somos através das nossas ações. Às vezes, sem falar nada sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, mas quando tivermos a oportunidade, devemos fazer isso, sim, sem medo e sem vergonha. Sem a vergonha. E diante desse texto, eu encontrei, desse capítulo, eu encontrei um texto de um querido irmão e amigo da igreja que escreveu um pedacinho sobre isso e eu vou fazer a leitura agora para vocês. Então, ele escreve aqui um pedaço do capítulo, do versículo 16, que fala: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele começa assim: porque eu tenho certeza de que existe algo que a qualquer um que conheça o conteúdo do evangelho, existe algo que faz com que a pessoa que ouve e não pratica se sentir tentado a se envergonhar diante dos outros. Existe algo na natureza do evangelho que gera vergonha, que gera medo, que gera intimidação. E por que isso? Isso porque o evangelho corrige, o evangelho é ofensivo às vezes, é transformador. Isso porque o evangelho não negocia, o evangelho não aceita outras versões. O evangelho intimida o pregador ou evangelizador, porque o evangelho deve ser pregado nos lugares onde as pessoas não vivem e não querem viver o evangelho. E que evangelho é esse? A palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. E que boas notícias são essas? A boa nova do evangelho é que todo aquele que foi salvo não deve se envergonhar. Amém? Então, quem escreveu esse texto é o pastor Gutenberg Casal Barbosa, que é nosso querido irmão da nossa igreja. Então, aqui ele foi bem rico, né, nas palavras, ao dizer que todo aquele que é salvo não deve ter vergonha. E quando a gente tiver oportunidade, não perdê-la, levar o evangelho àqueles que não conhecem. Amém? Fiquem com Deus e tenham um bom dia.